Lulu, and I'd like to say again how happy I am to be here, and I've really enjoyed meeting you all. Could I ask, as I'm looking around and lots of people are very familiar. Who has not been here before today? Okay. Well, you're going to have a bit of difficulty in the first half an hour because I want to do some reflections on what we did yesterday and what we did before. But maybe somebody who's with you can explain what I'm talking about. That would be helpful. But most people were here yesterday, and I want to just go back a little bit about what I did yesterday, and we managed to get the board, do you remember, about how you made these. I can't remember who did what. Who was it who did this one? Oh, no, who will, so somebody has to play the part of Monica. Well, somebody, Jeanette, you'll remember. But I don't remember who did this one. Okay, good. And this one? Oh, that was my student, okay. And I did leave you with a little task about this. And we had a very long day yesterday. So I don't know whether you would have thought about this at all. But I just want to ask you, and then we might come back to it a bit later. If you remember, after I showed you our Expressor, our microworld, I showed you that these were the sorts of constructions. We had this picture, which I'll show you again on Expressor, how the students built it, the different ways they built it. And this is the rules. This is to remind you, remember this. And we were beginning to think how you could read that, because this is the figure number, and you have, why is that 5, just to remind you? Yes, speak. It's the number in the building block, and this is the variable. And if you remember, you can have it as just the name or the value. And what is this 3 at the end? Yeah, it's this one. And this is very similar, of course. Now, this is the one that Monica did as well. Can somebody explain, again, just to remind us, what is this? The idea of our microworld is the construction and the rule. You can read them one to the other. Because the rationale, if you remember when I showed the previous research from us and other people, was there's a disconnect between the graphic and the rule. And the whole idea is we try and keep these two together. And so can somebody explain what that bit is? This whole, what does that refer to? Yes, Ana Paula. Speak in Portuguese. Thank you. Duas vezes 4, as duas cores que compõem esses quadradinhos, você vê esse na figura. 1, 2, 3, 4. E aqui é 3 vezes 4, tem 3 quadradinhos, 1, 2, 3, só que mais uma para fechar, para fazer o papel fechar. And there's the number of those 3s is one more. And so this is the variable in this particular case is this one. Now, I left you with the thought. We have these 2 girls, Nancy and Kathy, and these are real children, 13 years old in London. And Nancy's model was exactly, that's why I was so happy when Monica did this. Nancy's model was this, and she made this. And Kathy's model was this. And what we have in the Expressor is the intelligent support will put these together. I'm going to show you how this works in a minute. But I left you with the task. If you remember in Expressor, these children check whether their model is general by animation. Remember that? They have my world, they have the general world. If in the general world they animate it, which I'll show you again to remind you, if it stays coloured,
and it stays looking right, then they're pretty sure they're right. Because that's what we mean by keeping an eye on the general. Now these two children are coming together in virtual space. So one of the things I'm going to talk about a little bit today is how can we use the fact that we're all connected. So we can connect these up and they can share their construction and their rule. How can they justify, think about that these two are indeed the same or equivalent is the mathematical word. Did you have any idea about this? Então, o que eu imagino é o seguinte, os vermelhinhos, a alegria que eu iria explicar para as crianças seria, se tem dois vermelhinhos iguais, com os mesmos números, né, mantém ele constante, ou seja, igual. Mas qual vermelhinho? São quatro lá, quatro vermelhinhos. Que são números de repetições. Se eles são números iguais, 4 e 4, transforma num só. Para baixo, tá vendo que é igual? Os dois vermelhinhos é igual ao vermelhinho de baixo. Ele fez uma calculação. E as multiplicações, eu somo 3 com 2, dou 5. Ele faz o 4 em evidência. Depois o 4 em evidência. É só o gesto. It's all object identity. Your head's in the way. Não, precisa. Oh yes, he's doing some unexpected research. Yeah, I think what I don't really understand, I'm sorry, but these boxes you can manipulate. So you can multiply out these and collect them up, and then you're going to get that. Is that what you're saying? Isso está falando. Então, a proposta não é mostrar para as crianças, sem mostrar muita matemática, se o de cima é igual ao de baixo? The idea is to show to the children without doing lots of mathematics. Yes, that's the idea. That's the idea. Então, se é isso, como que eu iria explicar para uma criança pequena? So how would I explain to a Yes, well, 12-year-old, 13. Small, okay. Então, o que eu faria? Os vermelhinhos, esse green aquele things? vermelhinho, e querer, se a gente fizer uma outra, mostra aquela outra transparência que tem um monte. Can you go back to the Pode já aquela outra transparência que tem um monte. Yeah. Aí eu consigo até mostrar aqui, ó. Então, como que eu faria para mostrar que todos eles são iguais, né? A exceção a este. Né? Então, o que eu faria? Falaria para a criança, ó, vermelhinho está igual, está igual, está igual. all these red ones are Então, equal. eu agruparia uma coisa só. This is figure number 4. So I'm going to group them together. Okay. E aí eu jogo. E o que está multiplicado, eu somaria. Então, 3 com 2, 5, é igual. What the number that being multiplied by, divide them up. Oh, 2 see, com 2, 4, com a multiplicação. Lorraine, yeah, So he's going to say like, right, well, Esse é got o these three, I've got these three. Figures is the exactly. So we all got this. Não, esse ficaria só. yes, for the other So he's going to say, I've got 1 here, 2 here, 2 here, 5. figure number. Sim, é Okay. igual. Okay. Ah, right, okay, Equal to okay, this. okay. Because they all are, if you remember, they all are, they all are figure number 4. And the figure number 4 means they've got, in a way, 4 holes. So what you're saying is you're saying they're equivalent by just simply looking the number of times we've got the figure number. But the figure number is the variable. Mas although tem um problema. What's that? Mas tem um problema. Porque vamos nessa aqui. Ok. These two, eles são igual. Então eu tenho 2 e 3, 5. Sim. Yeah. E essa? Não, ele. It's not. He's counting the number of the figure number. Yeah. And there's only 3 of them. So This is a we've constant. got 5. That's okay because we've got 2 here, 3 Yeah, there. yeah. So we've got 5. So that makes all right. Yeah, so what about the 1? What about this one? Yeah, good. Yeah, good.
Yeah. Oh, how about visual proof from your? Okay. Go on. Lulu, what's she saying? It's sort of obvious. Sort of obvious. Oh, okay. No. Sabe o seguinte, bom, essa coluna aqui é equivalente a essa daqui. Então esquece. Yeah. Ok? Bom, This part here is the same as this part here, so that's Yeah. bom, se você pensar em volta desse quadrado branco, eu tenho essa coluna em 2. Então eu vou ligar nesse quadrado branco aqui essa coluna e esses 2. I think so. What she's saying is, I think she's really good. so I'm thinking about this one here. Yes. So what's around this? I think we've got this and these two around. Posso complementar uma coisa? Esse C aqui é composto por coluna e mais esses 2. So let's see what's going on. Yes. I think this is another way. Your way is very good looking at the structure of the rule. I think what you're trying to do is you're looking at how you get from the first one to the next visually. And in fact, you can see that you can either see it here by this plus one of those, or you can see it by a C. But it's the same thing that you're adding on. And this actually is a really, I'm not saying the two girls did this, but it's a way of looking at equivalence that in fact is very powerful. Because first of all, you're looking at a particular figure number, say 1, and how you get to the next one. And then you must, one of the things I wanted to mention about some of these here, see, I don't know if you remember this one, you had and then you added these. Now this is a lovely way to construct this pattern. But the point is, I thought in the middle of the night, what is figure number 1 for this? Because we have it in our model. This was how the model was set, if you remember, in an animated way. So in the MyGen system, they've given it as a general model. And so basically, you have to... Figure number one is this, this. Yes. But you've got to somehow... It is, but if you look at figure number 1, it will just be... Because it changes randomly. I don't know if I can change It this. doesn't, one doesn't come up. Before you go on, I think Anna Powell wants to say something. Yes, sorry. No? Sorry, what do you... But anyway, I think what he was saying is in order to look at equivalence, you want to check the first figure and also how you get from one to the next. So you have, say, figure number 5. How do you get to figure number 6? And you're adding either a 2 and a line, or you're adding a C. Now, I just want to show you very briefly, if it works. I don't know why, it's suddenly, wait a minute. Can't see it. So we have, this is modeling how you imagine a class of children when they are happy with their model and their rule. This is my world. This was the general world that's off my screen. Sorry, I can't. You simply drag your rule and your model into this space over here. Now this space is shared space. Does that make sense? So I did this last night to show you. So here is my world. I just simply copy my rule and I copy my model into this. So this says Nancy's rule. And then if I go down, and this was Kathy's rule. And simply, Kathy at her computer just drags
the model and the rule. Now this is where the class or different classes will share. This is a database of all the constructions. So our model of the collaboration is the students work in their world, they check with the general world that it's animated and it works, and when they're happy, they simply drag it into this shared space. And then the intelligence support will tell the teacher, put Kathy with Nancy, and then they have to discuss together whether their rules are equivalent. And actually the way I have arranged it here, the way we try and arrange it with the students, is when they move their parts over, you can see it's 4 twos. This is the 2 ones, and you've got 4 of them for this one. And this is, you've got 5 of the 3 blocks. And then the C's look like this. You've got the 3 on the end, and you've got these you've got 4 of the 5. So this is how the children will share their constructions and share their rules. And then the question is, how do they discuss whether they're the same or not? And I think one of the ways we are going to try and scaffold that construction is very similar to your way. First of all, we want to say, what is your figure number 1? And then we want to say, well, if you've got figure number 4, what do you have to add on to get figure number 5? And this is what we're going to structure. And I think it's really like doing induction, mathematical induction, to see the equivalence of 2 things. You take a starting point, and then you say, how do you get from one to the next? So this is just an idea, but I want to say what we're trying to do is use the connectivity we now have, where so students, even though they're working on their own computers or with a pair, they will then be able to share, when they're ready, their rules and their constructions with anybody else in the class and indeed the teacher. So this is how we're planning to use what we call the collaboration. This was how they did it. In fact, when Nancy and Kathy went together, in fact they can write in that e-collaborator part, they can write messages as what they think as well. They can write, they can drag their rules, they can drag their constructions. But in fact, when they came together, Kathy showed her rule to Nancy. That was this one. And Nancy found that really easy to read. This is an easy one to read. But she could see the structure, and she could understand. But this wasn't the same the other way around. And in fact, they both agreed that both rules were correct. They were happy they were correct. They could animate them. They were always coloured. But they agreed that Kathy's was much simpler. This one was harder for them to read. But I think the idea, what I'm showing you today, is just to give you an idea of how we're trying to build our microworld so that it was expressive. Do you remember the principles? Keep your eye, you're working on the particular, you keep your eye on the general. To try to keep a connection between your construction and your rule. And then this last bit is to try and find ways to help students collaborate and share their rules before they start worrying about algebraic manipulation. But I think actually what you say, as the next step as well, to beginning to think about, in a way, collecting like terms, which is what you're saying, which is a very good algebraic technique. Now, what I'd like you to do very briefly, the main topic of this last talk is about policy and some scaling out and some reflections. So it's a slightly different sort of talk. So before I go on to policy and looking at what we're doing in England, which hopefully might be interesting for you in trying to promote mathematics learning across the country, I want you just to go into groups and just to reflect. We've had a lot of hours together, and I want you just to try and pick out what has been significant for you. Now hopefully there will be something for each of these lectures.
what might be interesting for your research and what might be interesting for practice out of what we've done. You might want to try and remember what all the lectures were, and you try and go back about what they were. And I started by talking about sketching and visual diagrams and using dynamic geometry as mostly the metaphor for the importance of trying to get a visual sketch. That was the first talk. Then I talked about different sorts of representational infrastructures, and particularly talked about mathematics in work and how you could try and change, make meaning for an algebraic formula by simple sort of visual means. I then talked about proving and proof and shared with you some of our findings, the work that I did with Lula, but also more recently, the longitudinal one, both in geometry and in algebra. And then yesterday, I was talking about trying to make clear design principles for building a system that exploits digital technology in ways that we really think will be helpful. That reminds you of these lectures. So I just would like you just for 10 minutes, maybe in groups of about 6, just try and come up with a few points about what you think was significant, what you remember, even if it's something you didn't like, but something that might be significant to call to mind, that might be interesting for you to research further, or interesting for you to try in your own teaching. So I'd like you to do that just for about 15 minutes in groups of 6, and then we'll collect them together here. Fazer uma síntese um pouco como seria usando o espaço compartilhado no computador. Então, se cada grupo poderia decidir 3 coisas para a discussão deles, que eles gostariam de compartilhar aqui. Tá? This is like the Eu percebi que era falar, isso é alguma coisa que vocês depois querem ir mais a fundo, mas agora eu quero não passar a manhã inteira nisso, eu quero jogar no ar, apesar de eu até gostaria de passar mais tempo, mas é jogar no ar para discutir. Então a pessoa tem que ficar do meu lado para o microfone captar o que está falando e ouvir o que eles vão dizer. Eles vão compartilhar os computadores e vão mandar mensagem entre eles. Então eles vão compartilhar as ideias, basicamente. It's all right, just one line, it's one bullet point, it's fine, thank you. This one? Rapidamente. Isso aqui é para ajudar o aluno nessa interação com os outros alunos, vai ajudar ele a desenvolver outros pensamentos, vai ajudar ele a desenvolver, estimular novos pensamentos. E aqui, para o professor, né? Ele vai poder depois ter um feedback vai ficar gravado, né? Na verdade, as conversas vão ficar registradas e eles depois vão poder melhor entender o que o aluno fez. Very good, very good. Thank you. Dar uma ênfase aos mestrandos, doutorandos, para eles se expressarem. Mas eles são times não quiseram vir aqui na frente. A primeira coisa que todo mundo falou lá da primeira aula foi os exemplos que a Silvia trouxe, essa importância, a preocupação que eles têm na pesquisa, com o papel da tecnologia para tentar equilibrar, balancear o procedimental do conceitual. E também que a gente, vários de nós destacaram, essa experiência da matemática no trabalho, que a gente não conhecia como pesquisa, como que foi interessante usar essa tecnologia para tornar explícito modelos matemáticos, tão implícitos em algumas atividades, né?
E em ambos os aspectos aí, eu acho que todos os dias a ênfase nessa multiplicidade de representações para fazer essa passagem, esse equilíbrio. Aqui vai combinar um pouquinho com aquilo que a gente quis dizer, está bem próximo, que é as características das pesquisas que a Cília apresentou, como a gente viu o que os alunos faziam, como os alunos pensavam, e a preocupação deles nessas evidências empíricas. A gente falou assim, é muito fácil você falar que você tem que partir do que o aluno já sabe, tem que considerar o conhecimento dele, mas como se faz isso na prática, como professor, e também na pesquisa que a gente desenvolve? Eu acho que ela mostra, no nosso grupo a gente discute muito uma metodologia chamada Design Experiment. E eu acho que a gente, no nosso grupo em particular, nossos alunos, doutorandos, eu acho que tiveram vários exemplos nesse curso da realização desse design, de fases, pelo menos, do processo desse design. Isso a gente achou muito interessante. Então, dar voz aos alunos, partir do que eles fizeram, do que eles pensam e tal, para desenhar as ferramentas computacionais. E aqui, basicamente, foi o Léo e a Belinha que mais insistiram, como eles chamou a atenção a discrepância nas avaliações das provas na aula de quinta-feira, né? E que isso tem implicações para eles, tanto práticas quanto de pesquisa, né? O professor, qual a concepção de prova que ele tem, como é que ele está, que critérios ele está usando, e que eles acham que está esquecendo um pouco de que é aluno fazendo prova, e não matemático ou universitário fazendo prova. E que eles perceberam, a gente percebeu vários exemplos na pesquisa que a gente tem que repensar, tanto na prática quanto nela, a função e papel da prova, que a gente tinha uma coisa muito mais de explicação. Cília, toda hora, como você fez? Explica como é que você fez, explica como você chegou a esse resultado e tal, que é para a gente, que eles acharam, chamou muita atenção para se pensar. Só perceber a nossa de articular processos e conceitos, a importância de associar não só o como fazer, mas o conceito de fazer, a forma de fazer. Depois, os desafios que foram propostos aí, do ponto de vista da geometria científica, né? A dinâmica das moedas, tá? E o uso das novas tecnologias, da informação e comunicação, como uma forma de representar a matemática. Fazer com que o aluno se envolva, se desperte, motive, tanto para a prática nossa, como para a pesquisa. Essa foi a nossa interpretação. Nós discutimos ali e chegamos a essas conclusões que, a partir das mídias digitais, há um desenvolvimento para dar criatividade, né? As atividades que serão propostas em sala de aula. E essa possibilidade de ressignificação de objetos de ensino de matemática, quando aqui a gente vai interpretar o diretor, essa ressignificação dos objetos por meio da interação entre o professor e o aluno, dando voz a esse aluno para ele estar participando durante as aulas, e aí tem um novo caminho a seguir e discutir. Enquanto a parte do professor tem que ter habilidade mental e não explicar de uma única maneira um determinado conteúdo, ou seja, ele tem essas habilidades, além de mental, que a gente talvez chama de situacionalidade, como proceder no desenvolvimento em relação ao determinado conteúdo, e até mesmo cabe como nós pesquisadores também fazer esse treinamento mental para tentar procurar responder a essa pergunta de pesquisa, projetos, assim por diante. Bom, a primeira é transformar a matemática para uma forma gráfica, visual. Nós achamos interessante o fato de, digamos, uma nova maneira de se ensinar a matemática. A segunda, explorar diferentes linguagens. Foi aquela questão dos exercícios que foram entregues para nós darmos obras. Achamos interessante essa questão de valorizar as diferentes linguagens. E a terceira, mais uma pergunta. As tendências, as tecnologias podem atrair ou não a atenção dos alunos? A questão colocada no grupo é: será que efetivamente a utilização de uma tecnologia atrai necessariamente o aluno para a aprendizagem, para o ensino? E será que
utilizando uma determinada ferramenta, um software, ele na segunda, terceira ou quarta vez, ele não se cansaria da utilização desse material, desse software? E eu quero reagir ao último ponto que foi feito. E eu talvez vou mostrar um pouco do trabalho que fizemos. E eu basicamente me focalizei no conhecimento matemático, conceitos e procedimentos e hábitos da mente em matemática. É um tópico muito grande que você mencionou, que é motivação e engajamento. E claramente, se nós conseguimos conectar através da tecnologia digital, podemos falar disso, talvez conseguimos nos conectar melhor com o mundo dos alunos. Talvez eu mencione isso um pouco mais tarde, eu acho que é importante. E não posso achar o vídeo agora. Você lembra quando vocês falam, quando eu falei das matemáticas no lugar de trabalho? Nós tínhamos, no nosso último dia do projeto, juntamos todos os trabalhadores e os diretores da empresa. E o diretor de uma das empresas com as quais trabalhamos fez um belo discurso. E se eu achar, vou mostrar no fim. Ele diz: esse trabalho é fabuloso. A ideia dos trabalhadores entender melhor as matemáticas que estão utilizando. Mas a coisa mais importante é que eles se sentem empoderados para entender mais, para se engajar mais capacitados. E eu acho que é muito importante. Eu vou talvez achar o vídeo seria bom. Agora eu quero ir rapidamente falar sobre a colaboração e desenvolvimento profissional. E eu quero mencionar de novo um trabalho que eu fiz com a Lulu, não lembro há quantos anos, mas é aí que desenhamos trabalho em grupo para computadores. Foi nos dias antes da colaboração imagem. Janete perguntou sobre a base de dados. Nós coletamos, os alunos podiam arrastar seu trabalho naquela caixa. Tem base de dados que isso está criando a base de dados. Mas isso foi anterior. Mas tem alguns recados que eu quero dividir com vocês. Porque quando os alunos trabalham juntos e discutem, eles conseguem tirar mais do seu trabalho. Mas vamos tentar fazer mais. Eu sempre tenho que dizer minha metodologia. Mas distinguimos. Eu sou um pesquisador, com quem você trabalha, quantos alunos, e a ideia, os alunos trabalhavam em grupos e distinguimos o que nós chamamos produtividade. Desenhamos tarefas para alunos e uma das partes importantes tinha um resultado de cada grupo, como vocês fizeram hoje. Demos uma caneta, uma pessoa, você tem 3 pontos com os quais vocês concordaram. Isso é importante, que alunas trabalham juntos para ver, para colecionar e ser responsável coletivamente pelo resultado. Chamamos isso de produtividade. E tem a efetividade sobre o aprendizagem individual. E tem tensão entre estas duas coisas, o que o grupo produz e que o aluno aprende. E eu acho que vale a pena mencionar, porque mesmo no nosso sistema de imagem, eles fazem individualmente suas regras e construções, depois tem que discutir e eles tinham que apresentar a melhor regra de construção. Por exemplo, naquela que eu mostrei, escolheram a Nancy. Então, eu acho bastante importante decidir o que o grupo tem que fazer e o indivíduo vão sentir que também estão responsáveis pelo resultado do grupo. E eu queria mencionar este trabalho
era muito simples em logo, mas o que eu quero dizer por pizza, cada aluno, temos 5 alunos e cada um tinha que fazer uma letra em logo, um P, um I, um Z, 4 alunos. Z, P, A, porque Z aparece 2 vezes. Eles tinham um resultado que era construir a palavra pizza. Então era uma ideia simples, mas eles tinham que juntar as palavras para criar a palavra pizza. Então eles tinham que negociar o tamanho das letras, o espaçamento. Então eles têm um trabalho individual e o grupo tinha que fazer um pôster com a palavra pizza. Então tem um resultado de grupo. Então se alguém não consegue fazer P, que é mais difícil que o I, mesmo se você não conhece logo P, é mais complicado. Então tinha uma responsabilidade de ajudar o que fazia o P. Então isso é uma ideia importante. Então você está desenhando para tarefas em grupos porque nós tentamos fazer mais gente, tem que ter um resultado de um grupo. Os alunos têm que dizer qual é a regra que preferiram. E agora vou mencionar ICM 17. Este livro que um estudo da educação da matemática e tecnologia, repensando. Esta é a cópia da Lulu, acho que está na biblioteca. Eu quero mencionar uma coisa. Nós tivemos um painel sobre conectividade, porque o grupo que organizou a conferência queria discutir o potencial da conectividade para o aprendizagem da matemática. Então, é uma das coisas que vocês podem escrever nos seus papéis. Nós não temos na época não pudemos fazer nada porque nós não tínhamos bastante literatura. Todo mundo utiliza seu BlackBerry, mas não tinha bastante material para fazer isso. Então, juntamos um painel e tem um capítulo no livro sobre este painel de conectividade. Isso é mencionado também em outros capítulos. Este é um campo emergente, importante, e se relaciona à sua pergunta de motivação. Nossos alunos estão sempre conectados, eu tenho certeza que no Brasil também. Eles organizam sua vida por Twitter, Facebook, mas tem alguma coisa a ver com a matemática ou nada. Mas se queremos engajar nossos alunos, temos de entrar na cultura deles. E nós tínhamos um projeto há 7 ou 8 anos, onde ajudamos os alunos a desenhar seus próprios jogos de vídeo. E a motivação era, eles brincam com videogame, deixam eles desenhar seus próprios jogos de vídeo, onde eles se engajam na matemática, no desenho. E eles jogam e estão motivados para fazer melhor. Porque um pouco de competitividade é sempre muito bom. E a mesma ideia, eu ia falar deste projeto, mas não tive tempo. Eu acho que nós temos que utilizar o que está disponível para a matemática. Então, vou mencionar o que a painel falou. Primeiro tinha o grupo da Eslováquia que desenvolveu o Microworld. Vocês imaginam o logo que eu sei que vocês têm aqui. Ivan Collis foi um dos cientistas de computadores que escreveu imagem. E ele desenvolveu um Microworld simples. Isso é de frações, porque são círculos divididos e os alunos trabalham juntos no espaço e tentam construir frações de partes diferentes. Então ele fala de tipos de desafios técnicos que você tem que encarar para fazer isso, mas é um espaço compartilhado e é um trabalho em conjunto para tentar achar uma propriedade.
e nós estamos mostrando o caminho para frente. Um outro grupo da França falou mais teoreticamente. Lembra que eu falei de webbing? E os franceses utilizam orquestração, de como os professores podem orquestrar a produção dos seus estudantes para um conhecimento coletivo matemático. E ele fala das suas experiências de alunos com um espaço compartilhado, que pode ser um whiteboard interativo, outra coisa, ou um navegador de IT, e o professor tem o papel de ter certeza que eles estão fazendo coisas diferentes, mas conectados. E ele fala disso nesse capítulo. Depois tem um outro tipo de conectividade. Uri Volensky, da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, que falou da conectividade concorrente. Ele também é uma pessoa de logo, que foi um aluno de Puppets, e ele falou do seu software, que também é gratuito, eu não sei, NetLogo, que tem milhares de tartarugas, e ele explicou como podemos fazer simulações com estas tartarugas interativas, podem construir coletivamente um novo conhecimento matemático. Quando você vê pássaros voando no céu, eles muitas vezes voam nessa configuração. Mas se você olhar de um ponto de vista determinista, você pensa que tem um líder e que todo mundo está seguindo. Mas o que acontece, na verdade, estão trabalhando individualmente e eles têm uma regra. Eu não sei o que o pássaro está pensando. Ele falou, eu vou olhar aquele que está na minha frente para manter a configuração. Então, isso é a ideia deste fenômeno. É impressionante como você pode molar tantas coisas, como multidões funcionam, engarrafamentos em São Paulo, e como eles seguem tudo, e como você consegue ter um engarrafamento. Então, isso é uma coisa que eu recomendo. E ele escreveu sobre isso no livro. E eu queria citar Luke Truch e Lauren Heaven. Ele falando destas ideias de orquestração, um aluno não só toca a música escrita pelo condutor, mas ele está escrevendo uma parte da música, trabalhando no seu computador. É uma metáfora muito interessante, porque o espaço da criança está aqui e todo mundo está contribuindo. Então, os alunos estão escrevendo parte da música e a professora tem que saber criar condições para fazer que a música não seja tão diferente daquilo que ela pretende obter. Eu acho que é um desafio interessante, um desafio didático. Os estudantes estão criando o seu trabalho compartilhado. E Richard Noss estava no painel e ele escreveu sobre um projeto que fizemos com uma equipe europeia, que nós chamamos Web Labs, que talvez ele fala disso na semana que vem. Mas aqui cada aluno escreveu o que nós chamamos um relatório da web e colocaram na internet para compartilhar com outros alunos de outros países. Isso deu resultados positivos, tem muitos desafios. Na Europa, todo mundo fala idiomas diferentes. Então, tivemos espanhol, português, inglês, sueco. Então, a ideia do relatório da web, eles compartilhavam seus modelos e seus pensamentos sobre seus modelos, mas em que idioma? E tentamos fazer tradução simultânea para melhorar. Mas tem resultados positivos, muito positivos nesse sentido. É interessante estudar, porque todas as atividades foram desenhadas com cuidado, mas você tem um sentido de audiência. Eu tenho vídeos onde os alunos interagem na Inglaterra com alunos na Suécia. Só isso causa bastante motivação.
tinha uma interação sincrônica, eles podiam falar, aí traduzíamos e eles podiam compartilhar sua produção. Então, ter um sentido de audiência é muito importante. Você lembra quando eu falei há 2, 3 dias da pesquisa, onde os alunos, quando eles achavam que era uma boa prova para eles, e para o professor era diferente, para o professor tinha que ser complicado, com X e Y sem ninguém entender. Aqui a audiência eram crianças de verdade, para o qual tinha que explicar seu trabalho. Isso é um motivador muito poderoso, porque não estão explicando o trabalho para eles mesmos, estão compartilhando com outros, e neste caso em outros países. E também eles tinham que explicitar sua argumentação, porque muito do que nós fazemos, estudamos gestos, sorrisos, apontar, mas se você está mandando e compartilhando à distância, você tem que ser mais explícito, porque você não está lá para dizer, para explicar. Então isso é importante. E tem uma competição de jogos, quem consegue chegar primeiro. E eu acho que é muito bom. Mas não, Luc-Trouche lembra a ideia de que quando você tem essa técnica de juntar pessoas de costumes diferentes, é complexo tecnicamente, e o que é compartilhado é uma complexidade educacional sobre motivações diferentes. E aqui também, no início, eu falei da mediação de ferramentas. As ferramentas que vocês utilizam para seu modelo mediam o conhecimento matemático e também as ferramentas para compartilhar. E isso adiciona muita complexidade. Então, eu recomendo para pensar como nós podemos explorar colaboração à distância com espaços compartilhados novos. Aqui é um trabalho muito importante que certamente nos ensinou muita coisa em Londres. O trabalho de Bereiter e Scardamelha, que desenvolvem um fórum de conhecimento para ciências. Nós queremos um Google de Moss and Beatty, você vai ver bastante coisa. E a ideia deste fórum, a ideia de margem e de nosso trabalho colaborativo, você tenta ter uma situação autêntica que precisa de uma modelagem matemática, você tem a noção e a cultura dos alunos que todas as ideias podem ser melhoradas. Então, o que você compartilhar comigo, podemos discutir e todo mundo pode aprender. Mas isso é uma noção importante que Marlene Scardamelha apontou, chamado o agenciamento. O grupo é responsável por seus resultados. E eu falei isso desde o início. Os franceses falam do controle didático, mas queremos tirar isso um pouco do professor. Queremos que os alunos controlam e os grupos controlam seu conhecimento. E eu acho que o CIT pode fazer isso. Agora eu vou falar um pouco de políticas, então eu vou mudar, mas tem sempre uma coisa por trás de discussão de políticas, porque o que nós estamos tentando fazer na Inglaterra é explorar tecnologia para ajudar os professores na educação e no seu desenvolvimento profissional. Porque os professores, uma vez que eles entram na sua sala de aula, estão isolados. Então, estamos tentando fazer alguma coisa sobre isso. E eu preciso dar um pouco de histórico. É um estudo de caso da Inglaterra. Você pode enxergar isso como um estudo antropológico de um país estranho. Eu não digo que eu estou fazendo, que o que fazemos você tem que fazer, mas quero mostrar o que nós estamos tentando fazer e talvez vocês possam aproveitar alguma coisa.
tem uma tendência contínua para subir os padrões. Estamos sempre em comparações internacionais. Michel falou disso. Temos PISA, adultos que não conseguem fazer matemática. Então, sempre temos que fazer melhor na matemática. Eu fui entrevistado ontem por um jornalista, Época, e a primeira coisa que ela falou, por que as pessoas são tão ruins em matemática? Mas não somos tão mais, estamos tentando melhorar. Então, nós, nesse estudo de caso, tentamos ter mais alunos fazendo mais matemática, mais sucesso e mais atitudes positivas, porque muitos alunos não gostam, mesmo se eles se dão bem, especificamente meninas na Inglaterra, mesmo se elas se dão bem, elas não gostam e abandonam. Isso é para a Inglaterra. E o que nós tentamos fazer é ter uma atitude positiva para a matemática em si, fazendo quebra-cabeça, jogos, mas também como ferramenta para outros assuntos, como a ciência, a economia, finanças. Seria bom se nossos alunos entendessem finanças. E também a matemática tem um alto valor de troca na Inglaterra. O que eu quero dizer que se você tem mais matemática, você vai ter um melhor trabalho. As estatísticas dizem que 10.000 libras a mais por ano se você tem qualificações matemáticas quando você tem 18 anos. Então, é uma diferença financeira bem significante, mas nós queremos que os alunos também gostem, apreciam. Então, tem muitas iniciativas, vou passar rapidamente. Para aqueles que são que têm o dom, temos atividade especial, iniciativa para alunos que têm dificuldade, muitas iniciativas para adultos com problemas em literacia, em números. Nós temos agora um teste que eu acho uma besteira para ver se adultos entendem matemática. Mas eu não sei o que é a sua agenda no Brasil. Não temos professores especializados, como temos de ter diferentes caminhos, percursos, se você vai ser um matemático, um engenheiro, um artista, mas que matemático cada campo precisa, e como você precisa de mais apoio para aprendizagem e ensino. Ele também dá o papel das universidades, isso acho importante. Os matemáticos da universidade, muitos querem se envolver. A meu ponto de vista é que muitos deles não entendem a complexidade de ensinar que nós estamos pesquisando. Eles não entendem. E eu acredito que vai ensinar um pouco, encontra umas crianças e você vai entender um pouco melhor. Mas o que eles fazem muito bem, os matemáticos universitários, são competições nacionais e promoções de matemáticas na televisão. Explicar carreiras de matemáticas. Nós tivemos em todas as coisas feitas na Inglaterra. Se você olhar nossos inspectores, nós temos inspectores nacionais que visitam as escolas e podem fechar escolas que não vão bem. O que eles dizem, você pode ter enriquecimento, você pode ter coisas atrativas, mas a qualidade do ensino de matemática é o fator chave para influenciar as crianças. Se você fala com educadores de matemáticos e professores, eles não ficam surpresos, mas foi dito em relatórios importantes que eu posso lhes fornecer. Então, temos que focar o ensino, e sabemos isso, mas nós temos que focalizar mais. Se é verdade que a qualidade do ensino matemático é crucial, então temos que fazer alguma coisa. Temos que ver a falta de professores,
professores mudando muito de uma escola para outra. E quando eu era consultante do governo para matemáticas, eu queria focalizar nisso, porque toda a evidência dizia assim, podíamos ter professores mais especialistas, se dessemos mais valor a eles, para eles não ir de uma escola para outra, então a gente teria resultados melhores. Este é onde eu falei que eu queria tornar explícito o que é o bom ensino. Na Inglaterra, isso é o bom ensino. Altas expectativas dos estudantes, perguntar perguntas probantes e checar se os alunos entenderam. Poder, como professor de matemática, perguntar. Quando nós estamos falando das produções diferentes de alunos, perguntar a Eric, vocês lembram de Eric com X e Y? Temos que perguntar a pergunta certa para ele ir para frente. Ou Ivone, que tinha a prova visual tão boa, dizer para ela o que você está pensando e como você pode ir adiante. E isso é importante para o ensino matemático, trabalhar nas respostas dos professores. Lembram que eu perguntei, imagina que você tem uma Bonnie na sua classe, como você levaria ela adiante? Isso é um teste de bom ensino de matemática, encorajar a confiança nos alunos. Isso eu não falei, mas a avaliação é muito grande. Podemos falar 5 dias, mas como que você pode utilizar a avaliação positivamente para agregar ensino? E bons recursos, incluindo CIT. O pessoal das políticas não gosta de CIT, não tem certeza, mas nós sabemos como utilizar isso melhor, então podemos adicionar isso. Então, isso é o foco do ensino na Inglaterra. E, por causa disso, nós sabemos que professores são importantes e um dos resultados, fizemos um Centro Nacional de Excelência de Ensino de Matemática. É uma estrutura nacional que eu quero falar um pouco. A chave de troca é o Centro Nacional que foi estabelecido em 2006. Temos um portal no internet e eu trabalho nisso um tempo. Ou eu faço pesquisa, ou eu sou professora, mas outra parte do meu tempo é dirigir este Centro Nacional. Eu quero falar um pouco sobre ele. Quero mostrar algumas coisas que tem no nosso site e eu tenho uma conexão à internet, eu posso fazer isso. Nos últimos 30 minutos vou falar um pouco mais do Centro Nacional para a Excelência no Ensino da Matemática. Esse é nosso website, temos acesso por internet, é um pouco lerdo, mas eu vou mostrar algumas coisas que possam ser de interesse para estabelecer uma interação para ensino de matemática. Esta é a nossa visão. Isso é desenvolver uma infraestrutura nacional sustentável para matemáticas, desenvolvimento profissional de professores de matemáticas. Então, tem um assunto específico. Tem outras coisas que professores precisam fazer, mas estamos focalizando naquilo que precisa para um bom ensino de matemática. Queremos que seja nacional, através de toda a Inglaterra, porque tem muitos lugares que fazem desenvolvimento profissional, como vocês fazem na Uniban, na universidade, regiões, áreas, mas nós queremos ser a estrutura coordenadora para tudo isso. Aqui são nossas metas, atingir as aspirações profissionais e necessidades de todos os professores de matemática. E eu coloquei em vermelho todos, para crianças pequenas até alunos de 18 anos na universidade, porque acreditamos que podemos ganhar muito com as transições cruzadas
todos os professores de alunos mais velhos culpam professores das crianças mais novas por não ter ensinado bastante, e queremos juntar eles. E, por fim, queremos que todos os nossos alunos e professores façam melhor. Temos 3 objetivos bem claros. Um é estimular a demanda para desenvolvimento profissional. Isso é um assunto político, para ter certeza que os políticos reconhecem sua importância, mas é também alguma coisa para professores, porque professores de matemáticos são muito, querem aprender mais, estudar potencial de CIT, das provas, mas muitos professores de matemática não são assim por várias razões. Então, temos que ter certeza que mais professores se envolvem neste assunto, porque se eles não são bons, os alunos não vão se dar bem. É tão simples assim. Temos que tentar de ter certeza que o desenvolvimento profissional é acessível, que os professores o conhecem, podem confiar o que eles precisam, coordenar o que eles precisam progressivamente na sua carreira. E qualquer coisa, e tudo tem que levar a uma alta qualidade. O que são nossos pontos únicos? Só focalizamos na matemática. É uma fase cruzada. O que nós tentamos fazer, como eu faço na minha pesquisa, eu tento começar com alunos. Aqui queremos começar com professores. O que professores querem para poder iniciar sua caminhada de aprendizagem profissional. Então, trabalhamos nas suas necessidades. Não falamos o que eles têm que fazer. Esta é a reação no nosso país. Temos muitas pessoas lá em cima dizendo para os professores o que eles têm que fazer. Isso existe há anos demais. Esperemos que isso vai ser eliminado. Então, os professores, quando a gente diz para eles o que eles têm que fazer, eles vão até um certo ponto, mas não são engajados. E estamos compromissados a trabalhar com parceria com todas as pessoas envolvidas na matemática, universidades, professores em si e várias organizações. O que nós fazemos são 2 coisas. Temos primeiro encontros cara a cara, grandes encontros, pequenos encontros, mas nós procuramos também explorar a tecnologia através de nosso website. E isso tem consumido grandes esforços e está melhorando, pelo menos eu acho. Quando começamos, eu fui nomeada diretor em 2007. O website não era muito bom na época, mas agora está crescendo como lugar onde os professores de matemáticas podem ter acesso a conhecimento profissional. E é importante que gente como vocês se juntam. Queremos juntar pessoas, envolvê-las. Então, se a universidade fez um projeto de pesquisa, cada vez mais, como podemos disseminar os resultados desses projetos? O que podemos fazer para que os professores fiquem sabendo sobre esta pesquisa? Ou trabalhar com os acadêmicos da universidade. Eles colocam no nosso website, mas eles têm que escrevê-lo de modo que seja acessível para os professores. Eu acho crucial. E esse é um caminho profissional para todos nós. Eu vou passar várias transparências que eu preparei se eu não tivesse conexão com a internet, para dar uma ideia geral da website. Depois eu vou mostrar o portal. Este é nosso website. Tem várias coisas, notícias. Você pode saber o que está acontecendo na matemática. Tem recursos para desenvolvimento profissional. Não
para utilizar na sala de aula, mas para o desenvolvimento profissional, temos diretório de desenvolvimento profissional que está crescendo bastante. Aqui, qualquer um que está fazendo qualquer coisa em matemática ou na educação matemática, nos informa e colocamos no site. No início, muitas pessoas não colocavam. Isso tem tudo a ver com a pressão social. Este curso podia estar aqui. É um meio de tornar público o que está acontecendo nacionalmente e regionalmente. E perguntas de professores, ensino pessoal e comunidade. E isso é uma coisa que também está crescendo. Professores, eu vou mostrar que tem comunidade, discutem entre si. Como, por exemplo, eu não sei como ensinar prova para alunos de 13 anos. Então, eles fazem uma comunidade e eles vão talvez conseguir alguém de uma educação de universidade para ensinar, mas eles discutem e compartilham suas ideias. E depois tem a Matemapédia, é como um Wikipedia de matemática. Você sabe o que é Wikipedia? Você quer saber alguma coisa? Se você quer conhecer alguma coisa em matemática e educação, você deveria poder entrar na Matemapédia. Mas todas essas coisas só valem o que vale a comunidade. É um network social. Mais pessoas que participam em inglês, vocês podem participar, é gratuito, é só se registrar, 2 segundos, põe seu nome, seu e-mail, você está dentro. Você pode para qualquer lugar fazer o download do que você quiser, mas é em inglês. E não posso fazer muito. Você pode pedir para Lulu traduzir ou alguma coisa assim. Mas nós não. Esse é subvencionado pelo governo. Subvencionou para professores de matemática na Inglaterra, mas não faz mal se outros professores de outros países utilizam. Aqui é a página principal. Vou mostrar isso no PowerPoint, mas da página principal você tem códigos coloridos, é interessante. Nós temos desenhistas muito bons e você consegue ir onde você quer, segundo a cor. E esta página de noticiário, e são os recursos. Na página inicial, é como você pode interagir com Facebook, Twitter e YouTube. Nós temos muitos vídeos que estão, na maioria da sua parte, em YouTube. Eu tenho uma conta Twitter, não tenho certeza do que é. Parece que eu sou muito velha para isso. As pessoas tweetam, mas você pode seguir o Centro Nacional e passar um Twitter. Nós estamos sempre tentando achar ver o que os nossos usuários pensam da gente. Mas aqui no canto você pode ser um fã e nos seguir no Twitter. Esta é a Matemapédia. Eu vou agora entrar na internet e ver a Matemapédia, que é a Wikipédia de matemática, e gera muitas coisas sobre conceitos, obstáculos epistemológicos, pedagogia, estratégia, currículo, desenvolvimento profissionais, perguntas constantes, etc. E que nós escrevemos, e muitos professores escreveram, mas a ideia é que alunos de mestrado são pessoas que têm tempo para pensar e colocar o que pensam na página, na web. Vamos ver a Matemapédia. Aqui o Centro Nacional, vocês conseguem ver? Aqui você pode ver algumas páginas, o acolhimento, notícias, recursos, cursos e treinamento, perguntas de professores, comunidades, Matemapédia e aprendizagem pessoal. E as últimas notícias
Este é uma coisa nova, muito importante para a matemática no meu país, que nós estamos apoiando. Teve um relatório sobre isso. Então, cada escola elementar de primeiro grau na Inglaterra até 2017 ou 2018 vai ter um especialista em matemática. Isso é um programa de desenvolvimento profissional. O governo concordou com isso. É uma coisa imensa, porque os professores de primeiro grau não têm especialidade, ensinam tudo, mas vai ter uma professora que fez treinamento em níveis mais altos de matemática. Minha única preocupação é que temos pouco dinheiro agora. Aqui tem o Twitter, o Facebook, temos também estas revistas aqui, que eu vou mostrar. Artigos escritos por professores para desenvolvimento profissional. Vou na Matemapedia. Era uma criação. Tentamos trabalhar com todo mundo no nosso país, mas é a criação de John Mason. Não sei se você conhece John Mason. Sua ideia era a Matemapedia e nós estamos o desenvolvendo. Aqui está a Matemapedia. Podemos ir para um site, mas ao invés de clicar um destes, eu vou procurar alguma coisa da qual falamos muito, hábitos da mente. Lembra? Vamos ver o que a Matemapedia fala sobre isso. Isso é tudo que tem no Centro Nacional sobre hábitos da mente matemáticos. Temos um aqui que diz... Vamos ver o que este diz. É um item de Matemapedia para hábitos da mente. Alguém colocou isso. Vocês podem ter todas as respostas do seu mestrado entrando aqui. E como estruturamos isso? Temos uma seção principal, pontos, fazer na sala de aula, estudo de caso e referências, etc. E aí ele diz para você, ele fala de hábitos da mente. E você pode ver tudo o que precisa. Tudo isso sobre visualizar, interpretar diagramas, descrever formas, brincar com formas, procurar invariâncias. E tudo isso são hábitos. Temos alguma coisa com John Mason, Al Cuoco, que escreveu sobre isso, e outras coisas. Vou mostrar outras coisas. O que mais que poderíamos procurar? Prova. Vamos ver o que tem para prova. Podemos entrar em prova em todo o site aqui, por exemplo. Tem networks de conhecimento matemático onde professores podem trabalhar em conjunto sobre uma ideia específica. Ensinando e aprendendo prova. Aqui você tem uma outra. A discussão. Tem muitos textos aqui, mas é uma discussão que tivemos. Lembra quando eu falei desta conferência de vídeo que tivemos? E aqui em algum lugar tem o próprio vídeo. Este tem o vídeo. Lembra que eu mencionei que tinha 3 de nós discutindo prova? Você pode achar o vídeo aqui desta videoconferência. Só digitando prova. Eu queria fazer mais uma coisa. Eu quero ir para o que se chama o Fórum Secundário. O Fórum Secundário é um site de discussão para professores, onde você pode fazer matemática. É mais rápido normalmente. No Fórum Secundário, onde professores de matemática falando de suas preocupações. E aqui tem um novo currículo. Em novembro, temos fogos de artifícios, é uma coisa nacional. Isso seria como utilizar fogos de artifício para pensar na matemática.
E no fórum secundário estão discutindo um modo matemática muito legal para pensar de prova. Lembra que falamos de sempre, nunca, às vezes? Então aqui você tem uma discussão aberta. Muitas pessoas que deram seus sempre, nunca, às vezes. Então são recursos para desenvolvimento profissional feito pelos próprios professores. Aqui tem uma professora, aqui que uma professora, um professor chamado Richard. Na minha escola falamos de vários tipos. Eu não entendi. Falamos de tipos diferentes de atividade. Então, foi uma reunião de departamento, professores trabalhando sobre seu conhecimento em conjunto. E queríamos saber como podíamos gerar discussão na nossa sala de aulas. E estamos pensando em utilizar perguntas de sempre, nunca, às vezes, como atividade. Muitos falamos de nossos favoritos, sempre, nunca, às vezes. E pensei que seria interessante começar uma nova discussão sobre isso para qualquer professor na Inglaterra ou outros lugares poder compartilhar. Aí ele começou com seus favoritos, adicionar duas frações, adicionar as partes de cima e as partes de baixo. Será que isso é sempre, nunca ou às vezes correto? O que vocês pensam? Este é seu favorito. Então, adicionando duas frações, adiciona a parte de cima, a parte de baixo, é sempre, nunca ou às vezes. Muitos alunos adicionam fração, adicionando as partes de cima, a parte de baixo. Em vez de falar, está errado, você lança uma discussão, é sempre, nunca ou às vezes verdade. E o que vocês pensam? Nunca? Sempre? É sempre verdadeiro? Vocês estão acordados ou estão dormindo? Está sempre certo, pelo amor de Deus. Às vezes, me dá um exemplo. Então, às vezes, então, me dá um exemplo quando funciona. Quem falou isso? Então, se argumento é que às vezes é verdadeiro. Muito bom. Aquela noite, um outro professor fala, que tal que cada número primo é 1 a menos ou 1 a mais de um múltiplo de 6. Então, cada número primo é 1 a mais ou 1 a menos de um múltiplo de 6. Isso é sempre, nunca ou às vezes correto. Eu não sei. Mas a coisa interessante nesta comunidade, vocês entenderam a pergunta? Podíamos ficar semanas nisso. Eu quero que vocês entram nesta comunidade, vocês mesmos. Mas é interessante porque ele colocou 2 mais e ele diz, por que você não olham este livro? Tem um livro aqui. Por que você não deu uma olhada que tem mais sobre este assunto? E aí tem mais pessoas que impuseram outras coisas. Então tem um monte disso. Mas isso inicia uma comunidade para pensar sobre o desenvolvimento profissional. E eu acho que isso é promovido por professores, para professores, e nós todos podemos entrar. Então, por favor, entrem. Vocês podem adicionar alguma fala aqui em São Paulo, que tal isso? Seria fantástico, mas tem que escrever em inglês. Eu pensei numa tarefa, porque me pediram para dar uma tarefa para o fim do curso. Uma tarefa seria inserir uma fala em uma comunidade. Esta é fácil. Ou na matemática, é para você inserir uma manifestação. Esta seria a sua tarefa.
e eu recebo tudo, então Lulu vai me avisar o que eles inseriram. Então isso é sua tarefa, postar no portal uma opinião, uma coisa qualquer. Agora eu quero, se eu posso, dizer mais algumas coisas sobre o desenvolvimento profissional. Esse é o número de artigos que nós temos na Matemapedia, só 400, e isso 30.000 vezes por mês as pessoas estão entrando na Matemapedia. Está crescendo. E o que sabemos é que maior você cresce, mais você cresce. Então é isso que queremos atingir. Uma outra coisa que eu quero mencionar, que vocês queiram ver, é um relatório de seu caminho pessoal, para as pessoas, professores, pensar sobre seu crescimento profissional. Este é o meu. Eu posso colocar todas as comunidades, eu tenho um monte, falar sobre que carreira você quer seguir, fazer um jornal de aprendizagem que é muito útil para vocês mestrando, porque tudo que você faz, você põe no seu próprio jornal, você arrasta para dentro. E quando você tem que escrever sua tese no fim do ano, e que você quer dizer, eu quero um salário maior, isso ajuda. Nós vamos ter uma ficha de áudio sobre isso. A ferramenta de autoavaliação está sendo utilizado muito. Você pode avaliar o quanto você é bom em matemática. Eu estou acabando, mais 5 minutos. Você pode avaliar suas matemáticas, sua pedagogia e a sua prática, colocar isso em prática. Isso é organizado no nosso currículo escolar, mas você pode entrar e falar, eu sou professor de alunos de 14 anos, e você olha tudo, e você fala, puxa, temos que fazer equações, o quanto eu me sinto à vontade com equações. Você se dá uma nota de confiança, e o portal vai apontar dizendo, você não está tão confiante nisso, talvez você queria ver este recurso, talvez você teria que entrar nesta comunidade. É isso que se chama próximos passos, se você consegue seguir a caminhada, e tentamos falar alguma coisa para você poder se desenvolver mais. Esses próximos passos têm centenas de páginas, então o que você estiver fazendo, você pode dizer, eu não estou muito confiante, e aqui você consegue apoio. E uma coisa que eu quero mencionar que é muito importante. So the teachers will get together and say, we want to work together on this thing in mathematics. Calculus, how to teach fractions, how to use spreadsheets in our classrooms. They come to us with a proposal. We give a small amount of money for their time and their meeting. They have a commitment to do something. They have to write on the portal, they have to write it up. This actually is a big work. And they have to report at our events. And so we have given 90 projects to date, and this is the sort of thing they produce. I've just brought you an example. This was written by a group of teachers. We give them a small amount of money. Usually there's a mentor from higher education. This is called Teaching and Learning Mathematics using an inquiry-based approach. Here's another one. Raising achievement in mathematics by enhancing the learning experience, and that's using spreadsheets and technology. So this was the teacher's idea. They get together, we give them a small amount of money, and they produce something. Now it's not research with a big capital R, but we try and encourage them to use the Mathemapedia, to add some references, to start the process of inquiry. And so it's not everything's on the Mathemapedia. They can't read in the way that we would like them to read in a master, but it's starting the process. So going on
We've given a lot of. Actually, this is a new development which we call mathematics knowledge networks, where we actually have identified themes we want teachers to work on. The funded projects, the teachers decide what they want. Here we now say, we would like you don't have to, you have to bid. We would like you to work on these things. And one of them is the effective use of ICT. Uso efetivo do CIT. E temos alguns projetos que os professores escolheram aqui. Então, isso é sugestões de onde os professores poderiam trabalhar juntos. Na prova matemática apoiada. Então, é as professoras virem com a ideia. Alguns projetos nós colocamos num boletim. Toda a ideia é tentar espalhar isso. Professores fizeram isso, não é impossível. É um caminho que vocês têm que fazer, mas é o tipo de coisas que faz crescer. O que nós estamos tentando cada vez mais, atingir cada vez mais professores. Nós temos uma equipe central, e estamos tentando espalhar para cada vez mais pessoas por nossas inquirições, embaixadores, cada vez mais atingir mais professores para dizer é assim que você pode aprender a matemática juntos. E isso é para Lulo. Sempre tentamos entrar em contato com professores que não se acham que não tem voz na comunidade, que não pensam deles como nós pensamos de nós. E um grupo que veio para nós são escolas especiais, onde ensinam alunos com problemas de aprendizagem físicos, geralmente problemas de aprendizagem. Mas nestas escolas tem professores que têm que ensinar alunos que têm dificuldades de aprendizagem. Mas eles têm que ensinar matemática. Então, o que nós podemos oferecer para eles? Tem muito pouco, muito pouco. E nós somos a fonte de todo conhecimento. E falamos, podemos começar uma comunidade. Aí tivemos 2 conferências, juntando pessoas numa conferência. E aqui são os professores. Tem alguém lá atrás, eu não sei o que está acontecendo. O que estamos tentando juntar eles e começamos uma comunidade virtual. E tentamos começar com foco de matemática, mas tem tanta gente ensinando matemática. Crianças pequenas também não participavam. Isso é importante politicamente. Temos conferências anuais cada ano. Aqui é a sociedade real. A sociedade real é o lugar para ir. É a academia para matemáticas e ciência. Dizem que é a mais velha do mundo, a academia mais velha do mundo para ciência e matemática. O primeiro presidente era Isaac Newton. E fazemos uma conferência anual. E este senhor aqui é um ministro. Estes ministros têm que saber da importância da matemática. Tem eventos regionais. Um dos grupos importantes com quem nós queremos trabalhar são os reitores. São os reitores das escolas que têm que avaliar os professores de matemáticas. Então, fazemos projetos com eles, diretores de escolas e liderança e a valorização da matemática, dos matemáticos, da equipe de matemática. Alguns diretores dizem, nós não vamos soltar nossos professores para eventos, queremos que eles fiquem nas escolas, mas o que esse diretor falou é que os professores vão ser fiéis e vão ficar. Temos que guardar os professores, eles vão ficar se eles são valorizados e podem se desenvolver seus alunos. Então, projetos e intercâmbio são caros
Esse é um diretor de uma escola com problemas em Londres, mas isso traz muita coisa de volta. Então, isso é o recado. Este diretor valorizava o desenvolvimento profissional para seus professores de matemática, estava disposto a patrociná-los. E eu quero encerrar. Aqui tem uma pergunta. Talvez vocês queiram pensar sobre isso. Isso é alguma coisa que surgiu recentemente. Sempre, nunca, às vezes, este é n ao quadrado mais n mais 11 é um número primo para n como um número natural. Isso é sempre, às vezes, ou nunca correto. É um modo fabuloso de encarar a matemática. Este é um vídeo formidável de utilizar jogos de vídeo. Eu não tenho tempo. Não vou fazer isso. Early years. Professores de alunos que têm menos de 5 anos, você entra na revista e vê alguns recursos de ensino, ideias fabulosas. Tem também para segundo grau e faculdades. Aqui são nossas estatísticas. Temos 32 mil usuários, são pessoas que registraram no nosso site, estão contribuindo. Tem muitos que nem registram e só olham. Temos milhares de entradas, temos 32 mil membros e queremos mais. Temos 300 mil interações, mas a pergunta que eu quero colocar, aparentemente, nossa equipe de portal pode descobrir os países que estão entrando ou visitando o nosso portal. Quantos países no mundo não visitaram? Talvez mais, 300. Chuta, eu quero um chute. 50. Me disseram que só tem 8. 8 países que não entraram, visitaram o nosso portal. Aqui estão os 8. A Guiana Francesa, o Saara do Oeste, Mauritânia, Tchad, Congo. Eles estão tendo guerra civil, Guiné, Coreia do Norte e Turquemenistão. Então, as pessoas estão gostando. Não, eu tenho que parar. Eu vou encerrar com 2 comentários. Lembra, o desenvolvimento profissional, como estamos fazendo aqui, é crucial para ter certeza que mais alunos façam matemática e curtem fazer matemática. E por isso que fazemos isso. Tem vários modos de desenvolvimento profissional, cursos pessoais, o portal, comunidade. E eu quero acabar com 2 citações. Isso é de um diretor de matemática. O NCETM é muito importante para professores de matemática. É o primeiro lugar que eu entro para recursos, conselhos e ideias. Conselhos de acadêmicos e de outros professores. E um outro diretor de matemática falou: eu sempre me sinto tão cansado quando eu ensino, eu estou exausto. E quando eu me plugo no Centro Nacional, quando eu quero ter novas ideias, quando eu quero me renovar. E eu acho que é isso que queremos fazer. Então, por favor, visitam isso, tentam compartilhar nas atividades. Eu tenho as perguntas, eu tenho que ir.
Aqui são algumas perguntas. Eu vou dar para Lulu e vocês podem escrever depois, que podem ser interessantes para você. Mas o ponto principal é escrever alguma coisa no portal. Muito obrigado. Eu falei, cursos como isso são muito importantes para reunir pessoas. E é muito prazeroso para nós para ter pessoas de Aracaju, de Ceará, de Salvador, de França, de Pernambuco, Maranhão, né? Maranhão. Então, os estados do Brasil são bem representados aqui. E eu acho que o momento é um momento como isso, nós temos uma oportunidade para além de saber o que está acontecendo em outros lugares, mas também para fortalecer nossa própria comunidade. Por exemplo, nós sabemos que no Salvador, eles também estão fazendo um trabalho muito interessante, bem ligado, comecei a idear aqui no projeto Coma, né? E eu acho que através de momentos como isso, nós temos essa oportunidade para tentar, para quebrar essa fragmentação de nossa comunidade. Eu acho que está vindo de pessoas brilhantes, as líderes do nosso campo, para compartilhar suas ideias. Dessas é uma parte muito importante desse progresso. Então eu gostaria que todo mundo junto comigo agradece a Cida mais uma vez para o trabalho árduo